Boa noite, família, povo de Deus, irmãos e irmãs, povo querido, graça e paz, a bênção de Deus, a face resplandecente de Deus sobre todos, trazendo paz. Ronaldo, meu cossogro querido, que bom que você já está aí assim na largada, alegria, viu, meu irmão? Forte abraço aí para você, graças a Deus. Essa comunhão aí materializada, né? Essa relação bendita aí materializada na vida do João. Muito bom. Sil, forte abraço, querido. Também te amo, viu, velho? Bom demais essa caminhada junto. Caminhar com você renova esperança, fé, disposição. Saudações alvinegras aí. Botafoguense fiel. É verdade, Ronaldo, saudades, viu, meu irmão? A gente segue aqui em oração, né? Empenhado. Boa noite aí para todos, amigos, amigas aí, irmãos, queridos, né? Companheiros da caminhada. E muito bom a gente poder estar junto aqui. Recebi uma mensagem aqui linda aqui da querida filhota Rafa. Ô Rafa, que bênção, bem. Estamos aqui em oração pelo nosso Fábio, né? Em nome de Jesus, que ele derrame paz aí sobre a Fefé. Então, a gente está aqui em oração, intercedendo, viu? Que toda a casa aí seja guardada em paz. Amém. Graças a Deus, né? Vamos nos achegando aí nessa mesa de comunhão, essa mesa de família, e para a gente poder ter mais um tempo aqui de mesa, na viração do dia, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente poder compartilhar fé, esperança, né? Palavra, pão compartilhado, pão repartido. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E a gente vai ter um tempo de oração, estamos em clamor aí mesmo, em oração, né? Ministrando, falando virtude, falando graça, falando paz, né? Falando esperança em favor de todas as famílias, não só daqueles que estão sendo assistidos, né? Que estão lá sofrendo essa angústia da enfermidade, do leito, da separação, das incertezas aí, mas também queremos orar por todos aqueles que estão assim. A gente tem recebido relatos aqui, que a gente atua nessa área, como eu tenho dito aqui sempre, e de pessoas, né, irmãos queridos, gente que está aí lutando para ser instrumento, né, de assistência digna para os nossos irmãos, co-cidadãos aí. E aí a gente vê que tem pessoas aí que estão na iminência de um colapso, né? Exaustão, alguns médicos, enfermeiros aí, às vezes gente até desmaiando, né? Numa estafa de trabalho. E a gente quer orar, interceder mesmo, clamar mesmo, ser ministros de paz, de renovo na vida desses irmãos aí. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. Então hoje a gente continua aí na nossa meditação na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos ainda no capítulo 1, né? E a gente estou vendo aqui uma mensagem de missionários que estão chegando na Espanha, né? Uma terra tão querida. Temos gente muito querida aí na Espanha, e irmãos e irmãs aí que estão aí também, que amam essa terra e estão aí entregando a vida. Valência, né, Maiorca, então em Madrid, então na vizinha Portugal aí. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos desampara. Nós temos a tua destra de ajuda, nós temos a tua companhia, nós não estamos sozinhos, e o Senhor nos deu uma família, um povo, no meio de todo esse transe, no meio de toda a tribulação, nós não estamos sozinhos.
Nós temos ao Senhor, temos o Teu Espírito, temos a comunhão dos irmãos, temos a nossa esperança, a nossa fé renovada na medida em que a gente compartilha a virtude, compartilha a palavra, comunga a vida, reparte o pão. Então, em nome de Cristo Jesus, que seja mesmo um tempo de comunhão, um tempo de sermos renovados, um tempo da gente testemunhar e repartir virtude uns com os outros, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a tua face, a tua presença paterna, o seu aconchego, o teu abraço de pai, o teu colo, realmente seja esse lugar de refrigério e repouso para todos nós. Nós nos assentamos na tua mesa, contemplamos a tua face e sabemos que chegamos ao lugar, o lugar da comunhão, o lugar da intimidade contigo. Que haja renovo, esperança e fé nos corações, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. O pessoal está percebendo aí que eu estou bem congestionado e eu tenho uma rinite alérgica que me acompanha há muito tempo, então toda vez que eu tenho variações de temperatura assim, muito drásticas, de temperatura, umidade, essas coisas, eu sou atacado aí nessa rinite, essa congestão nasal aí que incomoda um pouco, às vezes é desconfortável, né? A coriza. Então, graças a Deus, a gente vai enfrentando aí, tá bom? Isso. Eu vou suspender os comentários aqui por um pouco e a gente vai aqui agora para Colossenses, capítulo 1. E lembrando que essa carta ela é de uma relevância muito grande para esse tempo agora, a gente quer insistir nisso. Quem está chegando na mesa agora, quem está começando a participar aí da nossa mesa de comunhão, né, de reflexão em cima da carta de Paulo aos Colossenses, a relevância está no fato de que Paulo está escrevendo a um povo que ele nunca encontrou fisicamente. E então por que isso é essencial para a nossa compreensão de fé como família? Paulo está mostrando então que é possível, né? Que nós somos convidados mesmo a uma comunhão profética, uma comunhão que materializa, que comunica, que transmite, que infunde, que impulsiona virtude a partir do momento que a gente se movimenta espiritualmente, que esse é o nosso lugar de encontro, né? Nós nos encontramos em espírito e em verdade. A verdade do nosso encontro está em comungarmos, em partilharmos o mesmo Espírito, o Espírito que está em Cristo Jesus. Somos o mesmo corpo, movido pelo mesmo Espírito. Então, às vezes a gente se esquece disso, né? E aí, em momentos como esse, a gente ainda está querendo enfrentar as coisas como os discípulos às vezes esperavam enfrentar. Então Jesus deixou patente para os discípulos o quê? Eu físico, a relação física comigo, Jesus disse, ela vai deixar de existir. Eu estou indo para o meu Pai, mas eu deixarei com vocês o meu Espírito. Recebam o meu Espírito. Vocês vão ficar tristes por um breve momento, mas eu voltarei para vós. Eu voltarei de que forma? Eu voltarei no Espírito. E é nesse Espírito que a nossa alegria será completa. Então nós temos que vencer essa momentânea tristeza do distanciamento, da separação física, com uma alegria, uma plenitude de gozo, de estado espiritual pleno, através da nossa relação espiritual. Então isso não é isso não é um eufemismo, isso não é uma figura de linguagem, isso não é um miticismo, isso não é uma coisa mítica. Não, é a nossa natureza mística, é assim que nós somos. Nós somos seres espirituais.
Nós somos nascidos de novo, então nós vamos encontrar a plenitude no desenvolvimento espiritual, à medida que o nosso homem interior se renova, à medida que o nosso homem interior se desenvolve e se fortalece. Então, um momento como esse é uma condição muito favorável a que a gente supere nossas limitações, né, físicas, naturais, para desenvolver nossa plenitude de consciência, vocação e discernimento espiritual. Essa comunhão espiritual, de fato. Então, muitas vezes é quando nós estamos, exatamente quando nós estamos fisicamente separados, é que nós podemos estar espiritualmente fortalecidos. E às vezes a gente pensa que é o contrário, né? Que se nós estivermos fisicamente reunidos, nós estaremos espiritualmente fortalecidos. Não. Nós estamos espiritualmente fortalecidos para suportar o fisicamente separados. Porque senão a gente não vai para todo mundo. Quem nos ensinou? Deixa Deus ministrar o nosso coração. Amém, irmão? Isso é muito grave, o que está acontecendo. E aí, às vezes, a igreja não está cumprindo o seu papel, porque em lugar de ensinar a humanidade, a ensinar, a trazer revelação, ela não ocupa o seu lugar. Eu vou falar uma coisa aqui muito grave. Quem trouxe para nós a ideia de que uma reunião física poderia nos salvar foi Satanás, foi Nimrod, quando ele quis construir Babilônia. Ele diz: vamos fazer uma reunião em nome de Deus, de modo que essa reunião vai sensibilizar, vai tocar Deus. Então, se a gente convocar uma reunião em nome de Deus, e essa reunião for tão forte que ela impressione Deus o suficiente, isso vai nos perpetuar na terra. Isso vai nos proteger dos nossos males. E Deus veio e dispersou aquela reunião, porque entendeu que aquilo era contrário, porque a vontade de Deus é que a gente vá, que a gente se multiplique, que a gente se espalhe e que enche a terra. Que a partir de alguns encontros a gente possa se movimentar na direção de outros encontros. Lembra que quando, na era primitiva da igreja, né, nos primeiros anos, Jesus tinha falado para a igreja: quando vier sobre vocês o Espírito, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Presta atenção. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí o povo recebeu o Espírito Santo e começou a gostar de Jerusalém, começou a fazer de Jerusalém uma sede. Começou a fazer de Jerusalém o lugar principal, de novo, a reconstruir uma Jerusalém terrena, como lugar de quê? De reunião. E aí Deus mandou o quê? Uma perseguição. Veio uma tragédia, uma perseguição, um levante contra os cristãos que os espalhou. Então, a própria igreja estava descaracterizada naquilo que é o seu movimento de natureza, que é o espalhar, que é o ir, que é o alcançar, se movimentar em favor do outro. E aí veio uma dificuldade, Deus permitiu para poder a igreja espalhar a igreja, para ela cumprir o seu propósito, porque ela estava ficando viciada em se reunir. Ela estava ficando dependente. Ou seja, ela estava indo contra os encontros, porque ela estava viciada em se reunir. E aí Deus teve que espalhar para gerar outros encontros. Então essa igreja foi ao encontro, né, de relações que ela estava insensível, que ela estava
ignorando. Então, nós estamos aqui sendo expandidos. Esse é um tempo de expansão da igreja, na sua instrumentalidade, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se relacionar, e que nós estamos tendo que ser exercitados. É um exercício, a gente está ficando até, às vezes termina o dia, nossa musculatura está o quê? Está dolorido, porque nós estamos sendo dilatados, esticados na nossa, nós temos que alcançar distâncias que antes a gente não alcançava. E é isso que está acontecendo aqui em Colossenses, essa dilatação, essa multiplicação. Então Paulo agora ele vai transpor, né, aquilo que ele está acostumado a pensar ou a fazer, e vai estabelecer uma relação numa condição absolutamente espiritual. Então aquilo que essa intensidade produzida de 2 ou 3 em comunhão, alcançando distâncias até então não alcançáveis. Amém? Porque é exatamente isso, ele não cansa, ele não cessa de orar, não deixa de orar, de pedir que vocês o que? Transbordem. Então não é que vocês se enchem. Amado, a gente está compartilhando isso aqui e assim, a gente insiste mesmo, porque isso é um bloqueio, né? Porque quando ele fala, eu não paro de orar, de pedir, a gente já viu isso aqui, a gente vai repetindo um pouco, né, para poder avançar. Ele diz transbordar, não é porque colocaram tanto dentro do copo que ele está assim sobrando, né? Deus errou a medida. Não é isso. É porque ele não está falando de um copo, de uma vasilha, ele não está falando de um ajuntamento, ele está falando de uma multiplicação, ele está falando de uma fonte. Então do seu interior fluirão. Então é o ser espiritual que transborda. Ele ultrapassa os limites da sua condição e da capacidade física. Então ele não está se esforçando para preencher os espaços das suas carências, mas ele está ocupado em transbordar, né, para além dos limites das suas próprias capacidades. Então, não é encher na medida da carência, é ultrapassar os limites da nossa aparente capacidade, é transpor isso, é eclodir, né? É mesmo transbordar, é um rio que jorra, uma água que ela vem, e ela vem o quê? Ela vem, como a gente falou lá, ela vem impulsionada, né, de bondade e misericórdia, essa alegria, essa gratidão. Então é como que um êmbolo mesmo, empurrando da nossa interioridade, nós somos fortalecidos no nosso homem interior pelo Espírito, e ele vai empurrando aquilo que estava lá nos oprimindo, aquilo que estava nos comprimindo. Então essa pressão externa de tudo que está acontecendo, essa coisa, esse medo das realidades exteriores vai sendo vencido por uma pressão interna de bondade e misericórdia que vão nos empurrando, e esperança. Isso jorra, e jorra com sensibilidade, jorra com discernimento, jorra com propriedade, jorra com maturidade. Glória a Deus. É assim que nós somos, esse jorrar. Então, enquanto todo mundo se deprime, a gente transborda. Então, enquanto toda a humanidade que não conhece, não percebe, não discerne, não tem a sensibilidade, a percepção espiritual, está em depressão, nós estamos transbordando, nós estamos jorrando vida, e estamos aí transbordando em esperança, em paz, e não estamos ocupados de nós mesmos, porque temos vida suficiente para cuidar das pessoas agora, como nunca. Nós estamos indo ao mundo, indo às nações, indo às pessoas. Então, se está todo mundo preocupado agora, está todo mundo pensando em se fechar para saber como salvar o seu, nós estamos encontrando formas de salvar o outro. Aleluia. Amém.
entra mesmo nesse movimento, né? Perseverança, paciência, essa mansidão, esse fluxo que vai rompendo. E por que isso acontece? Porque ele nos libertou, ele quebrou as cadeias da nossa ignorância. Então havia um poder, havia os grilhões, né? Nossa mentalidade, nosso entendimento estava lacrado. E a palavra de Deus diz que agora a revelação dessa palavra quebrou, destruiu as fortalezas. O que eram essas fortalezas? Eram sofismas. O que são sofismas? São ideias que têm uma lógica. Então, o império das trevas opera na lógica, a maneira humana de pensar, mas nós não somos dominados por essa maneira humana de pensar, nós somos transformados, porque nós sacrificamos essa maneira humana de pensar, somos transformados no entendimento, e agora a gente é conduzido, a gente é movimentado, a gente é deslocado de uma forma de pensar baseada no aparente, na ignorância, na falta de conhecimento, onde imperam as trevas, e agora não estamos em trevas. Quem está orientando a nossa decisão aqui não são os homens. Nós não estamos aqui discutindo, não estamos aqui discutindo as assertivas humanas. Eu não estou aqui procurando de quem que é a culpa. Não estou aqui querendo seguir quem está certo e quem está errado, mas nós estamos aqui buscando fazer a nossa vida ter sentido, ocupado em transmitir virtude, encontrar meios. Vai dar um jeito aí, faz um sinal de fumaça a partir do seu quintal, bate um tambor, toca uma trombeta. É isso que a palavra de Deus diz. O profético é aquele que ele encontra na sua comunidade, ele encontra no meio do seu povo a linguagem. A linguagem. Você é comerciante? Está todo mundo preocupado se lockdown está certo ou se está errado? Está certo ou está errado? O que funciona melhor? Vou te falar o que funciona melhor. Funciona o seu colega de comércio saber que ele não está sozinho. E que dependente de lockdown, dependente se vai pagar as contas, se não vai, se vai ser despejado, ele tem em você um amigo que, se precisar, reparte com ele o último pedaço de pão. Fala assim para ele o seguinte: se for de fome que nós vamos morrer, nós vamos celebrar a última refeição juntos. Fica tranquilo, qualquer coisa você passa para cá, nós repartimos a última pedaço de pão, a última cesta de arroz aqui e vamos junto. A gente morre em Deus, compartilhando esperança com o outro. Faz isso. Diga para um amigo, uma pessoa que você conhece, que é um irmão seu e que não conhece o que você conhece, que está desesperado, está achando que não vai ter dinheiro, um empregado está achando que vai perder o emprego. Você é empregado, você conhece um outro empregado, trabalha na mesma empresa que você e que acha que o emprego dele é tudo, e que se ele perder o emprego ele está lascado. Então liga para esse cara, conversa com ele, você sabe, não aumenta o desespero dele, não. Não faz ele pensar. Não faz ele continuar pensando que ele sempre dependeu do emprego dele, não. Ensina para ele que ele sempre dependeu da misericórdia de Deus como você, independente de ter salário ou não ter salário, ter emprego ou não ter emprego, o que funciona em tempos de paz ou de guerra, estando alto ou estando baixo, estando perto ou estando longe, com saúde ou sem saúde. Nós conhecemos a vida no seu significado, e a vida no seu significado é comunhão. Então junta 2 ou 3 e compartilha isso e diga: nós não estamos sozinhos aqui, companheiro, comigo você tem família, vamos encarar. Amém. Em nome de Cristo Jesus, pelo amor de Deus, tanta coisa podendo ser transmitida, comunicada, e nós aí, povo de Deus, entrando num viés, numa discussão sem fim, em vez de entregar
às pessoas o que nós verdadeiramente temos para entregar, que é esperança, amor e fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé de que o amor de Deus não falha e nossas esperanças na sua misericórdia, na sua bondade são renovadas, porque ainda que nós sejamos infiel, Ele permanece fiel. É nisso que reside a nossa vida, é disso que a gente sempre dependeu. Em nome de Cristo Jesus. Tá aí, ó. Toca um tambor. Faz um código. Você não pode sair de casa para visitar o seu vizinho? Faz um código, escreve. Manda uma carta embrulhada, um rolo de papel do lado do muro e fala: companheiro, eu estou de casa, você está aí, mas é o seguinte, nós estamos em comunhão. Pode contar comigo aqui. Amém. Esse é o esforço. Porque nós não estamos mais escravos de ignorância, nós vivemos a dimensão do reino. E ele diz então, ele é a imagem visível, porque tudo subsiste. Então o segredo não é amados, em nome de Cristo Jesus, nós não podemos continuar usando o tempo da nossa espiritualidade, nós não podemos continuar usando o crédito das nossas virtudes para subsistir, porque para subsistir até os principados e potestades nele subsistem. Tudo subsiste nele. Então não é uma questão de subsistência, não é uma questão de garantir as condições básicas de sobrevivência, não. É ter o entendimento iluminado no pleno conhecimento de que nós somos fonte e de vida, e que essa é a vida que transborda de nós, porque conhecemos o Espírito e comungamos com Ele. Ele diz assim, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Agora presta atenção, ele é o cabeça do corpo, que corpo é esse? É a igreja. Aí verso 21, vamos pular para lá. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, então nós éramos estranhos, inimigos onde? Onde? No entendimento. Então esse sofisma, essas formas sofismáticas de pensar, essa forma sofismática de pensar a vida com Deus como Babilônia, a Jerusalém terrena, pensar a vida pelo esforço da nossa carne, pela nossa competência, pela nossa capacidade, pelo que nossa carne pode produzir, o nosso braço pode alcançar. Maldito o homem que ainda confia no seu próprio braço, quem dirá no braço dos outros? Isso é maldição. É maldição eu pensar que a minha vida depende da minha capacidade laboral. A minha capacidade laboral não é para minha subsistência. A minha capacidade laboral é para que eu possa dar testemunho de que eu não dependo disso, por modo que eu não seja escravo trabalhando por salário nem por recompensa, mas que eu trabalhe por testemunho vivo, que o meu trabalho seja um transbordar de consciência e virtude, de quem se entrega espontaneamente em oferta voluntária em favor dos seus irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Então ele diz assim, por isso que as obras eram mais. Por que as obras eram mais? Porque elas eram tudo por interesse, por necessidade, tudo mercado. Jesus entrou no templo e disse assim, não carreguem mercadoria no templo. Aqui não é lugar para carregar nada que seja mercado. O meu coração, minha interioridade como templo de Deus não é lugar para carregar mercadoria, material de troca, escambo. Nada que Deus me deu é para produzir minha própria segurança ou prosperidade, mas é para que eu tenha todos os recursos para ter um testemunho vivo, uma entrega plena. É por isso que as obras eram mais, por isso que nós somos salvos pela graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, mediante a fé, para que as obras sejam boas. Então as obras só serão boas se forem obras de fé.
e não de um entendimento trevoso, ignorante, quem ainda está escravo de trevas, de domínio, de poderes, de principados, e existindo para subsistir. Porque se a nossa esperança em Cristo se resume à subsistência, à extensão dos nossos dias na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Estão entendendo isso? Então isso está onde? Lá no nosso entendimento. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, porque ele é o cabeça. Cabeça de quem? Do corpo. E como é que ele reconciliou? Mediante a sua morte, para apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós somos reconciliados. Esse reconciliado não é que ele fez as pazes conosco, que ele era nosso inimigo, não. Nós éramos inimigos dele por conta da nossa ignorância, mas ele nunca foi nosso inimigo. Agora ele nos reconciliou na medida em que comungou conosco o seu próprio corpo. Ele nos fez seu corpo, ele partiu o corpo, ele deixou de ser unigênito, ele abdicou de uma individualidade conhecedora para ser uma comunidade conhecedora. Então é na comunhão, é em como nós servimos uns aos outros, nós repartimos um pão uns com os outros, que nós somos reconciliados, porque esse é o projeto de Deus, esse é o conselho. Foi isso que Deus resolveu em conselho, lá no conselho da Trindade. O conselho da Trindade resolveu formar uma família. E para isso eles iriam sacrificar um corpo individual para produzir um corpo comunitário. Nós somos o corpo, nós somos a igreja. Então onde está a nossa reconciliação? Está na comunhão, na forma como nós servimos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. E isso tem que ser em contínua expansão. Não é na forma como nós nos reunimos como igreja para salvar a nós próprios, mas é a forma como nós, deixando de salvar a nós próprios, nos ocupamos de expandir como igreja, sacrificando interesses individuais em favor do bem da comunidade, servindo as pessoas, se ocupando delas, dando a vida, repartindo esse pão. Esse é o pão que é compartilhado. Façam isso em memória de mim, repartam o seu pão. Amado, eu vou te falar uma coisa. Se alguém souber que você está disposto a repartir o seu último pedaço de pão com ele, isso vai fazer mais bem para ele do que ele pensar que alguma coisa vai garantir o emprego dele. Porque se alguém falar para ele que o emprego dele está garantido, está mentindo. Mas se alguém falar para ele que vai repartir com ele o seu último pedaço de pão, está revelando para ele a verdade. Que essa é a verdade. A verdade está na comunhão. É isso que vai iluminar os olhos das pessoas. Sabe o que vai iluminar os olhos das pessoas? É elas virem a gente repartindo o nosso pão, comungando, apresentando a nossa vida, servindo uns aos outros, se interessando, cuidando uns dos outros. Amém? É assim, nós não estamos doidos. Lá na igreja primitiva diz o quê? Que eles viviam o evangelho como? Tendo tudo em comum, cuidando uns dos outros, repartindo o pão de casa em casa. E isso impressionava, isso iluminou os olhos da comunidade, de modo que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam sendo salvos. Eles iam sendo salvos do quê? Das trevas, da ignorância, de achar que a vida é subsistência e passar a entender que a vida é comunhão, comunhão do corpo. De que nós não estamos aqui para salvar a igreja não tem que estar preocupada em se salvar, que coisa ridícula, que coisa medíocre. Nós somos o corpo de Cristo e esse corpo ele cumpre o seu propósito quando ele se oferece, quando ele se entrega, não quando ele se ocupa de salvar a si próprio. Esse é meu corpo que é dado por amor de vocês. Façam isso, trazer à memória a vida no seu real sentido, no seu real valor. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E, amados, assim, eu quero entregar meu coração para os irmãos nesse sentido. Essa é minha fé, minha esperança, e nós estamos aqui nesse empenho. Vamos continuar meditando. A gente é meio repetitivo aqui, você vai
tendo paciência e longanimidade, porque também não tem outro jeito da gente aprender, não. Amém? Nós temos que meditar e meditar, e aprofundando, e cada vez que a gente passa, a gente vai afundando. Então é isso que a gente faz, a gente dá uma voltada aí para poder penetrar cada vez mais fundo. Então nós estamos aqui porque o conselho de Deus está no corpo, na comunhão. Cristo é cabeça do quê? Primeiro que ele não é cabeça de quê? Ele é cabeça de quem? Ele é cabeça da igreja. Então tudo que ele fez é para fortalecer de tal maneira a nossa comunhão, que essa igreja ilumine os olhos da comunidade, mostrando à comunidade o que é viver em tempos de adversidade. Amém? A comunhão não está acima de qualquer liturgia, ela está para além de qualquer liturgia. O amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Não tem obra do Espírito Santo para a comunhão. Não tem como alguém falar que está sendo guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, se não for na comunhão. Paulo diz que aqueles que continuam tentando salvar o seu próprio pão, sem discernir o corpo, está comendo maldição para a sua vida. Amém? Forte abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, a gente se encontra aqui nessa mesa de comunhão e família, para continuarmos avançando. Vai lendo aí, meditando, a gente vai avançar nesse capítulo primeiro aí de Colossenses essa semana aí, tá bom? Forte abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser.